Você já sentiu que você mudou completamente por dentro, mas o lado de fora da sua vida ainda não acompanhou? Tava falando com a minha mãe esses dias. Tava meio que comparando a fase que eu tô me sentindo hoje com o deserto do povo lá do Egito, sabe? Numa fase onde você não está mais onde você foi um dia, você não é mais aquela pessoa. Dando o exemplo do pessoal lá do Egito, eles não são mais escravos, não estão mais naquele lugar prisioneiros, mas eles também ainda não estão na Terra Prometida. Eles também ainda não estão vivendo aquilo que foi o motivo pela qual eles saíram do lugar onde eles estavam. E é bem nesse entre, sabe? Entre o deserto e a Terra Prometida. É nesse lugarzinho que eu diria ser um dos mais desafiadores. E em contrapartida também tem sido uma das fases mais lindas também. E por que eu digo que além de ser o mais desafiador, também tem sido o mais lindo? Eu sempre fui uma menina muito questionadora. Eu não consigo pegar algo que alguém me disse ou que eu vi em algum lugar e tomar aquilo como verdade, sabe? Eu preciso pesquisar, buscar, entender e ter a minha própria experiência com aquilo para eu de fato formar a minha opinião. E desde muito cedo foi assim, principalmente se tratando de crenças e, enfim, de religião principalmente, porque eu cresci em um lar cristão, mas eu cresci muito revoltada com Deus. Então eu passei a minha adolescência ali inteira e o início também da minha juventude tentando provar que Deus não existia. Então eu fui para todo tipo de coisa, pesquisava sobre o universo, sobre religiões, eu fui entender um pouco de cada religião, do judaísmo, hinduísmo, espiritismo, enfim, eu fui tentar entender, porque eu ficava pensando, cara, cada religião, cada pessoa acha que ela tem a verdade absoluta, ela acredita em algo e para ela aquilo é a verdade absoluta. E eu ficava pensando, mas como pode todo mundo, todas as religiões e enfim, todo mundo achar que tem a verdade absoluta? Alguém tá certo e alguém tá errado, não é possível. E foi nessa linha de pensamento e tentando provar que Deus não existia, porque como eu comentei, eu cresci tendo muita raiva de Deus, tendo muito rancor e querendo provar de fato que ele não existia. Então, todo o conteúdo que eu ia buscar era para reforçar para mim mesma que ele não existia. E foi aí que o meu processo começou, porque foi em uma dessas buscas de tentar provar que Deus não existia que eu tive uma experiência pessoal com ele. E a partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Mas assim, tudo mesmo. Quando eu tive essa experiência pessoal e ele de fato assim se mostrou presente na minha vida, eu pensei, cara, eu preciso conhecer quem ele é, eu preciso entender quem ele é. Tudo bem, agora ele já de fato se mostrou pra mim, agora eu sei naquilo que eu acredito, porque eu tive essa experiência pessoal, mas eu preciso agora entender. E eu não consigo pegar algo só porque uma religião diz, ou isso, aquilo, e tomar isso como verdade. Então eu preciso ter minhas próprias experiências. E foi quando eu comecei nessa busca, sabe? E só abrindo um parênteses aqui no meu canal e tudo que eu quero trazer aqui pra vocês vão ver que eu falo muito sobre Deus, sobre a espiritualidade, e quero deixar aqui pra você que independente da sua religião, independente do que você acredita, você é muito bem-vinda aqui. Talvez até você chegou aqui também não acreditando em Deus ou achando que ele não existe, eu não tô aqui pra te convencer, porque não sou eu que convence. E também não tô aqui para te impor nenhum dogma religioso e nenhuma placa de igreja e de religião, nem nada do tipo. Então, independente da sua religião, do que você acredita, você é muito bem-vinda aqui. E eu quero que você veja esse espaço como um espaço seguro, de fato. Eu acredito muito que a espiritualidade é o ponto principal da nossa vida, sabe? O nosso relacionamento com Deus, ele é o centro da nossa vida. E eu digo isso novamente, como uma pessoa que experienciou isso, que viveu anos da vida dela querendo ignorar Deus ou querendo provar que ele não existia. Mas eu sou a prova viva de que depois que eu tive um encontro com ele, depois que eu passei a viver experiências com ele, a minha vida ela mudou da água pro vinho e da água pro vinho mesmo, porque eu vou contar um pouquinho desse processo pra gente chegar no título do tema desse vídeo, que é esse né? Esse momento de deserto, quando você não é mais quem você já foi um dia, mas você também ainda não é quem você sabe que tem potencial para ser. Então, quando eu tive esse encontro com Deus, muita coisa foi mudando, eu fui desenvolvendo um relacionamento diário ali com ele,
E ele foi apontando e mostrando coisas da minha vida que eu precisava mudar, lugares que eu já não cabia mais, formas de pensar que também já não me cabiam mais. Hoje, eu estou vivendo uma vida completamente diferente da vida que eu tinha há 5 anos atrás. E se eu te contar um pouco das coisas que eu vivia antes e não vivo mais agora, talvez você olhe pra mim e fale, mas Amanda, não faz sentido. Parece uma troca terrível, assim, eu não ter mais tudo que eu tinha 5 anos atrás e estar vivendo o que eu tô vivendo agora. Eu acho que quem olhar de fora, sem entender a história, talvez olhe e fale, meu Deus, não faz sentido algum, não é esse processo que eu quero pra minha vida. Mas eu te garanto que vale a pena, sabe? Valeu a pena todas as mudanças. Há 5 anos atrás, eu estava num relacionamento já de 6 anos, morava junto com a pessoa. Eu tinha um estúdio de sobrancelha, carro, casa e ganhava muito bem através da minha profissão, que eu era micropigmentadora. E hoje, nada disso faz mais parte da minha vida. Quase 4 anos atrás, eu terminei esse relacionamento, me mudei, fui morar sozinha, vendi meu carro, maior rolo em relação à minha antiga casa, meu antigo apartamento. E a única coisa que tinha restado até então era meu estúdio e a minha profissão. Tinha já um estúdio montado, do jeitinho que eu queria. A princípio estava tudo certo. Só que por dentro já não era mais aquilo que ardia no meu coração, eu já sabia isso há um bom tempo. Só que ano passado foi onde Deus ele falou de formas muito claras sobre vender meu estúdio, fechar, deixar de atender. E tava falando muito também sobre aquilo não ser mais o que ele tinha pra mim, mas que eu precisava dar um passo para depois ele colocar o chão. E eu fiquei me perguntando muito em relação ao que isso significava. De onde nasceu um projeto também que ele implantou no meu coração, que foi o Ame-se, que foi um projeto digital que eu gravei de uma forma assim, não só contando a minha história, mas como um passo a passo para mulheres que também tinham tido suas identidades feridas na infância, cresceram sem identidade, sem autoestima, sem amor próprio. Enfim, foi um projeto assim muito muito completo e muito especial. Ele colocou no meu coração e que eu coloquei em prática. Só que eu tinha muito pra mim, tipo, então acho que é pra eu fechar o estúdio, pra eu, né, não atender mais e focar só nessa parte da internet, focar no meu projeto e tudo mais. Só que muita coisa mudou desde então, mas muita coisa. E eu comecei a ficar um pouco desesperada porque é como se cada caminho que eu tentasse seguir não desse certo. E eu até já cheguei a falar em um vídeo anterior sobre isso. Que toda porta que eu batia, ela não se abria. E também foi muito desafiador, porque assim, para as pessoas à minha volta, que não sabiam do que se tratava, foi um olhar tipo, tá, tu fechou o estúdio, não tá mais atendendo, o que tu vai fazer da tua vida? Qual que é o próximo passo? O que tu vai fazer? E a única coisa que Deus me pedia naquele momento era só para permanecer confiando nele. E o que foi uma loucura, porque nada fazia sentido naquele momento, sabe? Como assim Deus me pediu a minha profissão, eu obedeci, mas agora nada tá saindo como eu planejei, tá tudo dando errado. Já passou pela minha cabeça várias vezes que eu tomei a decisão errada, que eu tava louca, que eu ouvi coisas, que eu interpretei errado. Foi um período, assim, muito desafiador, porque eu pensava de fato que eu tinha entendido tudo errado. E esse foi um período que eu fiquei completamente off das redes sociais. Até postei aqui uma vez ou outra no YouTube, mas sumi do Instagram e de todas as redes sociais, assim, porque foi um processo muito... coisas muito internas, sabe? Que Deus estava tratando, que Deus estava mudando dentro de mim. E, claro, toda a parte externa também, né? Porque imagina, a tua vida é uma coisa e do nada, assim, tudo muda. Porque nesse meio tempo, daí eu me mudei, voltei pra casa dos meus pais. Enfim, mudei o círculo de amigos que eu tinha. Tanta coisa mudou nesse meio tempo e eu precisei ficar mais retraída, mais off mesmo, sabe? E eu vou falar pra vocês que a melhor coisa da vida, melhor coisa foi ter ficado off das redes sociais, sabe? Como isso foi bom, assim, não, sabe, só viver, não postar, foi muito, muito bom. Mas recentemente também Deus tem falado muito sobre o meu propósito aqui na internet. E como eu acabei de comentar aqui com vocês, foi um processo que Deus iniciou na minha vida anos atrás. E eu sei que aquilo que Ele faz não é para ficar só em mim,
mas é para inspirar, ajudar e fazer a diferença na vida de outras pessoas, né? Esses anos que eu passei nessas transformações foram anos onde eu aprendi muita coisa, mudei muita coisa, a percepção, assim, das coisas, e principalmente, assim, questão de autoestima, identidade, tudo isso, Deus, ele mudou completamente na minha vida. Então, hoje, eu sei que eu tenho muito ainda que aprender, tenho muito ainda que mudar em mim, na minha vida, mas eu sei que eu posso ajudar outras mulheres a se encontrarem, a desenvolverem autoestima, a desenvolverem espiritualidade, a terem mais confiança em Deus, a descansarem mais na certeza de que é Ele que guia, né? Na certeza de que é Ele que faz as coisas acontecerem na nossa vida. E eu resolvi gravar esse vídeo e compartilhar isso porque você talvez também esteja passando por um momento de deserto. E o deserto, ele não é um lugar de vergonha, ele não é um lugar ruim. Claro que tem, né? Deserto é calor, é quente, né? Não tem conforto, mas ele também é um lugar onde você desfruta de uma transformação genuína internamente. É um lugar onde você sente, está mais sensível à presença de Deus, às mudanças que Ele está fazendo na sua vida. Eu sei o quão desafiador pode ser você, sabe aquela frustração de tipo assim, poxa, tanta coisa mudou internamente, eu já não sou mais aquela pessoa, mas parece que por fora nada tá acontecendo. Parece que por fora eu ainda não tô colhendo os frutos. Mas é justamente nesse momento de deserto que você tá plantando. E eu sei que é frustrante a gente não ver logo de cara as coisas acontecendo, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Isso não significa que as coisas não estão acontecendo. Pode não estar acontecendo no mundo físico aqui, né, no mundo natural, mas no mundo espiritual, pode ter certeza que aquilo que você está plantando hoje terão frutos incríveis. Só que sabe qual é a diferença de você ter plantado tudo isso nesse momento? É que agora você está plantando com uma base sólida. Agora você está plantando da forma certa. Agora você está plantando com uma nova mentalidade, com uma nova forma de ver a vida, com um novo relacionamento com Deus. Então agora você está plantando na rocha mesmo, sabe? Talvez antes de você ter saído e entrado nesse deserto, você estivesse plantando sem uma base sólida. E é isso que Deus constrói no deserto na gente, sabe? Uma identidade firmada nele, uma autoestima firmada nele, tudo, a sua vida inteira centralizada, sabe? A sua vida inteira firmada nele. E tudo que você planta a partir disso pode demorar o tempo que for, mas quando você começar a colher os frutos, serão frutos que vão perpetuar pela sua vida, sabe? Não vai ser algo passageiro, vai ser algo sólido que vai permanecer. Então, sim, eu já não tenho mais nada do que eu tinha 5 anos atrás, a minha vida mudou completamente. Mas eu sei que tudo aquilo que eu tô plantando agora vai ser algo eterno, sabe? Vai ser algo sólido, vai ser algo firmado, com uma base fortificada. Não vai ser algo que daqui uns anos o vento vai levar. É algo que vai estar muito bem estruturado, sabe? E eu resolvi compartilhar isso porque eu tava pensando muito aqui nos conteúdos que eu iria trazer, no que eu iria falar, e eu percebi uma coisa dentro de mim. Eu percebi que eu tinha muito receio de falar sobre o processo. Eu tinha muito receio de falar pelo que eu estava passando. Esse receio de julgamento, assim, sabe? De eu me sentir como se ainda nada estivesse pronto na minha vida e por isso eu não podia aparecer. E Deus tocou muito o meu coração sobre eu precisar compartilhar o processo. E não só quando eu já estiver pronta, digamos assim, ou já estiver vivendo aquilo que eu gostaria de viver. Então hoje eu também me encontro nessa fase onde ainda estou passando pelo deserto, assim, no sentido de ainda não ter chego na Terra Prometida, não ter chego onde eu gostaria de estar, ou vivendo aquilo que eu sinto que eu tô pronta para viver, mas parece que dentro e fora não condiz. E eu precisava compartilhar aqui com vocês porque talvez também seja o seu momento de vida. Então, se você tá passando por isso também, em qualquer área da sua vida, esse lugar não é um lugar de permanência, ele é um lugar de passagem. E com esse canal eu quero pegar a sua mão e passar junto com você, sabe? Te ajudar nesse processo. Assim como o fato de só de eu compartilhar isso com vocês, isso já... Vocês não fazem ideia de quanto muda pra mim também, sabe? Porque eu sei que eu vou estar alcançando outras pessoas que também se sentem, às vezes, perdidas ou sentem que não estão avançando. Então eu sei que
aquilo que eu tô vivendo não é só pra mim, mas é pra compartilhar com vocês também. E se eu puder te dar uma palavra final, eu comentei antes no início do vídeo, né, sobre olhar pra minha vida de 5 anos atrás e parecer que eu perdi as coisas, né, tudo que eu havia conquistado. Mas hoje a forma que eu me enxergo é que eu ganhei muito mais daquilo que eu poderia imaginar. Porque só o fato de eu ter a presença de Deus, só o fato de eu ter um relacionamento com Ele, só o fato dele ter firmado minha identidade nele, transformado minha autoestima, transformado tudo aqui dentro de mim, não tem dinheiro, não tem status, não tem bem nenhum que compre tudo isso, sabe? Que pague o preço que é ter tudo isso. Então eu sinto, assim, um prazer gigante de estar aqui compartilhando isso com vocês, de compartilhar cada vídeo falando sobre temas, né, como autoestima, sobre essa questão, assim, de identidade, porque é especial demais ter vivido esse processo, estar vivendo, porque eu acredito que seja algo constante, mas poder compartilhar com você e fazer parte da sua transformação também. Então, se você acha que você está perdendo coisas, acredite, é Deus te moldando, mudando a sua estação, mudando quem você é, para que você possa, lá na frente, viver uma identidade sólida com frutos sólidos, que vão te levar muito longe. Por mais que no momento você se sinta nesse entre, sabe? Nesse lugar desafiador chamado deserto. Só fica firme, sabe? Não desista e tente manter uma atitude positiva, uma atitude mental positiva. Porque a nossa mente, nesse momento, ela sempre vai tentar jogar a gente para baixo, sempre vai tentar focar nos pontos negativos, focar naquilo que você não tem mais, mas não permita que isso seja realidade, sabe? Foque na terra prometida mesmo, foque nas promessas de Deus, foque naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Porque o que Ele faz é sempre muito melhor daquilo que a gente pediu ou pensou em algum momento da nossa vida.